Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, que dirige a sessão neste momento, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhora presidente, na última sexta-feira, salvo engano, o jornal The Washington Post publicou uma matéria trazendo mais informações, novos detalhes sobre as ações da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA, relativa à espionagem. Notícia essa que foi divulgada para o Brasil e para o mundo inteiro recentemente pelo jornalista Glenn Greenwald e que mostrou que o Brasil, diante das ações que podemos falar de inescrupulosas da Agência de Segurança norte-americana, que o Brasil foi ou tem sido um dos alvos preferenciais na espionagem. E nós aqui do Congresso Nacional, do Senado especialmente, e falo Congresso porque o presidente da Comissão de Relações Exteriores tem feito sessões conjuntas da Comissão de Relações Exteriores do Senado com a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, temos procurado ouvir inúmeras autoridades para entender melhor o que os Estados Unidos vêm promovendo, não contra os países, mas contra os povos do mundo inteiro, visto que, com constância, tem violado a privacidade de pessoas em diversos países do mundo. Ouvimos ministros de Estado, ministro das Relações Exteriores, ministro das Comunicações, da Segurança Institucional, enfim. Ouvimos o próprio jornalista, que foi o autor de todas as matérias que têm sido publicadas até o momento, e, na última sessão, foram ouvidos representantes de empresas ligadas à internet, entre elas a Google e a Microsoft, além de Facebook. E na última audiência, os representantes dessa empresa, eles próprios confirmaram o fato de que, com frequência, são solicitados para repassar informações ao governo norte-americano, possivelmente a NSA, que, repito, é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América do Norte. Mas a notícia da última sexta-feira do jornal The Washington Post, ela mostra que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos tem violado de forma reiterada não só as informações de pessoas, de governos, mas tem violado a legislação norte-americana. Ou seja, as próprias leis de privacidade que existem nos Estados Unidos como forma de vigiar pessoas e vigiar países também, senhora presidente, como outra matéria anterior, já em uma matéria publicada em revistas de nosso país, mostraram que, próximos de reuniões das Nações Unidas, os membros da diplomacia brasileira foram alvo de escuta, foram alvo de espionagem por parte dos americanos. Então, o jornal The Washington Post mostra que, desde 2008, segundo documentos, e documentos certamente repassados por Snowden, desde 2008, a Agência de Segurança Americana vem sendo flagrada em pelo menos 2.776 infrações à lei, nas quais interceptou, armazenou e distribuiu correios e chamadas telefônicas protegidas. E o fez de forma, repito, ilegal, senhora presidente. E ontem, nós vimos, ontem à noite já, a notícia da retenção, da prisão do brasileiro, um brasileiro chamado Davi Miranda, que é o companheiro do jornalista Glenn Greenwald, que mora, é brasileiro, o David, e mora no Rio de Janeiro, que foi detido, passava por Londres, pelo Reino Unido, pela Inglaterra, apenas para fazer uma conexão, uma vez que vinha da Alemanha, onde se encontrou com uma documentarista que, junto com Glenn Greenwald, ouviu Snowden e recebeu dele uma série de documentos. Então, ele estava na Alemanha, estava em Berlim,
durante uma semana em que teve reuniões com Laura Poitras, que é documentarista, repito, e que também trabalhava com Greenwich para o jornal The Guardian, o jornal inglês. E passando apenas fazendo a conexão em Londres, ele foi detido por agentes ingleses e detidos sobre o argumento de que estava sendo detido com base numa lei inglesa antiterror. Ora, senhora presidente, não havia, como não há, efetivamente, nenhum indício, nenhum indicativo, absolutamente nada, que pudesse ligar o brasileiro David Miranda a qualquer ato ou qualquer ação terrorista. Ou seja, não há dúvida que a detenção, e a lei inglesa determina e permite a detenção tão somente por 9 horas, e ele ficou detido, segundo as informações que temos, exato 8 horas e 55 minutos, ou seja, 5 minutos antes do tempo máximo permitido pela lei inglesa, ele foi liberado. Entretanto, a partir do momento em que foi liberado, comunicou e foi confirmado na sua chegada hoje pela manhã no Brasil, de que não sofreu qualquer tipo de violência, entretanto, teve seus objetos pessoais, seus bens pessoais confiscados pelo governo britânico, senhora presidente, o que se caracteriza numa ilegalidade. Laptop, telefone, computador, meio armazenado através de pendrives e outros dispositivos que ele dispunha foi apreendido. Isso não há dúvida nenhuma. Essa ação do governo inglês, possivelmente articulada em articulação com o governo americano, tem o objetivo de intimidar o jornalista americano que trabalha para o The Guardian e vive no Brasil, vive no Rio de Janeiro. Essa ação tenta intimidar o jornalista Glynn para que não continue divulgando o material passado por Snowden. E aí eu quero mais uma vez cumprimentar o jornalista, senador Suplicy. Eu vi a entrevista que ele concedeu à imprensa hoje pela manhã. E ele disse o seguinte: se o objetivo for esse, o resultado será exatamente o inverso, que agora sim que ele vai divulgar todos os documentos que dispõe e que envolve não apenas os americanos, mas possivelmente o governo inglês. E, aliás, eu relembro o que ele disse na nossa presença em debate na Comissão de Relações Exteriores, que tudo o que foi divulgado até agora é muito pouco do que existe, que as informações divulgadas até agora são muito poucas diante do quantitativo de informações que ele dispõe e que foi repassada por Snowden. Penso que a situação dele e do seu companheiro merece, do Brasil, uma atenção especial, e aqui eu quero cumprimentar o governo brasileiro, que imediatamente divulgou uma nota condenando a ação do governo britânico. Imediatamente. O governo brasileiro não titubeou, porque se trata de um cidadão brasileiro que passava por Londres, pelo Reino Unido, pela Inglaterra, numa conexão, e foi detido por quase 9 horas e teve todos os seus bens pessoais confiscados sem nenhuma justificativa legal. Da mesma forma como fez Itamaraty, a ministra de Direitos Humanos também se pronunciou, condenando o tratamento recebido por David Miranda na Inglaterra. Então, Vossa Excelência, permite? Eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência, mas creio que comunico que estou tomando providências, iniciativas, no sentido de apresentar requerimento ao plenário, requerimento à Comissão de Relações Exteriores, para que a gente solicite informações e convide o embaixador da Inglaterra para vir até o Parlamento brasileiro e trazer as explicações devidas, para que a gente solicite do governo brasileiro que contribua com o jornalista, com o seu companheiro David, nas suas seguranças pessoais, que, na minha opinião, estão em risco. Estão em risco, porque veja o que o governo americano, o que fez alguns países como Inglaterra, como Portugal, Espanha, com o presidente boliviano, que teve negado o pedido de autorização para pousar e reabastecer no solo desses países que eu acabo de citar, porque havia uma dúvida se Snowden estivesse ou não no avião do presidente da Bolívia, e por isso ele teve negado
o pedido de pousar para reabastecer sua aeronave, colocando assim sua vida em risco. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Suplicy. Quero cumprimentá-la por esta palavra de solidariedade ao jornalista brasileiro Davi Miranda, companheiro do jornalista americano Glenn Greenwald, que, conforme nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo aqui, no meu entendimento, prestou um serviço à humanidade, inclusive a nós brasileiros, quando revelou como é que uma agência ligada ao governo dos Estados Unidos estava se utilizando de instrumentos para estar averiguando e conhecendo e analisando as comunicações telefônicas, de e-mail e de outras formas pela internet, e de uma maneira que fere aquilo que está previsto no artigo 5º de nossa Constituição, que observa que, a não ser por decisão da Justiça, são invioláveis as comunicações entre as pessoas, órgãos, empresas e assim por diante. E, portanto, também aqui expresso a solidariedade ao Itamaraty e à ministra de Direitos Humanos quando censuraram a atitude das autoridades britânicas, pois observaram que se trata de medida injustificável por envolver indivíduo contra quem não pesam quaisquer as acusações que possam legitimar o uso de uma legislação que não é para estar se detendo indivíduos ali no aeroporto de Heathrow. Assim, considero importante a iniciativa de Vossa Excelência, solidarismo inteiramente. Eu agradeço, acolho a parte de Vossa Excelência, senador Suplicy, agradeço muitíssimo e faço com que integre no meu pronunciamento. E dizer, senador Suplicy, que como nós, e além do Itamaraty, da ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos, várias outras instituições, organismos se pronunciaram em relação ao fato. A Anistia Internacional, ouvida que foi pela imprensa brasileira, diz o seguinte, não apenas condenando a atitude, mas dizendo que fica claro que legislações antiterror têm sido utilizado ultimamente com objetivos mesquinhos e vingativos. Não há dúvida que ela foi utilizada, não diria com objetivos mesquinhos e vingativos, mas objetivos ilegais, condenáveis, porque nada, absolutamente nada, existe que possa ligar o senhor David Miranda a qualquer ação de terror ou ao envolvimento dele com qualquer ação que pudesse ser caracterizada como terrorismo. Pelo contrário, senhora presidente, ele estava numa missão, segundo informações do próprio Greenwald, jornalista, seu companheiro, de que ele teria tido a viagem paga pelo The Guardian, um organismo de imprensa da Inglaterra. E o governo inglês fazer isso que fez, não podemos nós ficar calados. E aí eu quero apenas reforçar. Nós temos um pedido de CPI já aprovado nessa casa, faltam um ou dois blocos partidários indicar os nomes para compor essa CPI. Eu espero que nós tenhamos condições de, já nessa semana, instalarmos a CPI. A Comissão de Relações Exteriores tem se ocupado muito com esse assunto nas últimas semanas, entendendo a gravidade e a importância. Mas, sem dúvida nenhuma, uma comissão parlamentar de inquérito terá maiores e melhores condições de analisar o fato, porque não é apenas o Brasil sendo vítima de uma ação de espionagem, direitos individuais sendo violados, grandes empresas tendo as suas informações, os seus dados possivelmente acessados de forma ilegal, o que pode comprometer muitas vezes muitas concorrências internacionais. Mas nós precisamos também analisar a capacidade do Brasil
enquanto Estado brasileiro, se defender diante dessas ações. Então, é muito importante que instalemos ainda essa semana, e creio que nós teremos essas condições, de instalar esta CPI ainda esta semana, para que possamos nos aprofundar mais na investigação e ver até que ponto e até onde foram essa espionagem, essa bisbilhotagem praticada pelos americanos contra vários países, especialmente contra nós, o Brasil. E aqui repetir o que disse o jornalista perante os membros da Comissão de Relações Exteriores dessa casa e repetiu hoje pela manhã a imprensa brasileira, de que existem muitos documentos e informações que não foram divulgados ainda. E ele se disponibilizou em passar tudo, absolutamente tudo, à comissão parlamentar de inquérito que possivelmente será instalada nessa casa. Eu concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora, independente das outras partes da sua fala, eu acho que a Comissão de Relações Exteriores, na quinta-feira próxima, deve dedicar uma parte da nossa agenda para debater esse assunto. Para debater com profundidade. Um cidadão brasileiro, isso já é grave, teve seus direitos atrapalhados. Se ele fosse suspeito de terrorismo, se houvesse suspeito que ele estava carregando armas, bombas, tudo bem que a polícia tem a obrigação, até em defesa dos outros passageiros dos aviões, de levá-lo, analisar, verificar. Mas nada disso foi acusação. A acusação é que ele é amigo de uma pessoa que nada tem a ver com terrorismo. Porque o senhor Snowden, ele não praticou nenhum terrorismo, não tem nenhuma ligação. Ele apenas prestou um serviço a nós todos. Foi dizer, vocês estão sendo bisbilhotados. Eu não vou dizer que aplaudam a ele, como, aliás, um dia capaz de dar o Prêmio Nobel da Paz a ele, por ter feito abrir a caixa preta dessa máquina de espionagem, de bisbilhotagem, mais ainda. Tá bom, não o aplaudam, mas prender um jornalista porque é amigo do amigo dele, daquele que denunciou, é um ato extremamente grave e que merece a nossa análise e o nosso repúdio. Hoje, se ver as notícias, senadora Vanessa, o parlamento inglês está sendo mais duro com a sua polícia de fronteira do que nós. O parlamento debateu lá em Londres e tomou posições duras, críticas ao ministério por isso. O nosso governo e nós estamos muito tímidos diante disso. Mas, para não precipitar as coisas, pelo menos um bom debate a gente precisa ter na quinta-feira. O que fazer diante do tratamento de cidadão brasileiro? Mas, além disso, diante do problema geral, como a gente vem discutindo desde que rebentou o escândalo do Snowden, o que é que a gente pode fazer para que a nossa privacidade seja resguardada e não aberta conforme os interesses de alguns burocratas? Eu também agradeço muitíssimo a parte de Sua Excelência, senador, e quero dizer a Vossa Excelência que, quando da vinda do jornalista Glynn aqui, ele confirmou que logo depois das primeiras matérias divulgadas, o seu companheiro, ele teve a sua residência furtada, invadida, e furtaram o computador de seu companheiro. Mas ele foi tão equilibrado que ele não quis em momento nenhum confirmar ou relacionar o caso do furto do computador de David Miranda, que foi detido ilegalmente em Londres, com as reportagens e com as matérias que ele havia divulgado recentemente. Olha como é uma pessoa extremamente sensata, porque não tinha provas. Entretanto, disse que estranhou muito nada ter sido revirado e a única coisa a ter sido levada foi aquele computador. E além da prisão ilegal, senador Cristóvão, teve o confisco de todos os materiais de David Miranda pelo governo inglês. Computador, tudo, absolutamente tudo, pendrive, tudo foi confiscado. Eles que não sofreram nenhuma agressão, mas suas coisas, suas posses foram confiscadas. E eu creio, amanhã nós teremos sessão deliberativa, senador. Eu acho que temos que debater isso para além da Comissão de Relações Exteriores. Temos que aprovar aqui moção, temos que aprovar na comissão a vinda do embaixador, porque desde que as matérias foram divulgadas,
além de outros fatos, e não são poucos, são muitos fatos, mas pelo menos 2 fatos gravíssimos internacionais ocorreram. Um foi contra o presidente da Bolívia. Países não titubearam em desrespeitar acordos internacionais e negaram a um presidente de um país, da Bolívia, a possibilidade de abastecer o seu avião em solo. E aqui eu me refiro ao que todo mundo sabe, Espanha, Portugal e França. E agora vem esse outro episódio, um brasileiro detido sob o argumento de uma lei antiterrorismo, como Vossa Excelência fala, uma lei de 2000, uma lei inglesa de 2000, que já é muito criticada na Inglaterra. Com essa justificativa, foi detido por 8 horas e 55 minutos e teve seus bens confiscados. Então, acho, senador, concordo com Vossa Excelência, nós temos que ser duros e precisamos buscar novas informações, porque, além de tudo, esse fato, essas informações que não são falsas, ninguém nunca, os Estados Unidos, questionou a veracidade das informações ou não, nunca, porque são documentos legais. São documentos cuja veracidade, repito, não se questionam a veracidade dos mesmos. Essa última que eu me referi aqui, a matéria publicada no Washington, num jornal, The Washington Post, que mostra que mais de 2.770 infrações foram cometidas contra a lei de 2008 para cá. Isso é muito grave e atinge a todos nós. E qual mesmo a nossa capacidade de defesa dos cidadãos, do governo e das empresas? Qual a capacidade? Precisamos debater. Então, acho que seria, repito, penso que a melhor resposta que nós poderíamos dar, senador, essa semana ainda, instalarmos essa comissão parlamentar de inquérito. Instalarmos, porque temos muito que verificar e principalmente porque temos já o compromisso de uma colaboração por parte do jornalista Glenn de ajudar vítima desse ato ilegal cometido pelos americanos e que agora dizem, vamos ver se há veracidade, que possivelmente tem a participação até mesmo do governo inglês. Vamos esperar para ver se há ou não essa confirmação. Agradeço, Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, pela bondade de me garantir um tempo maior. Muito obrigada. Boa